Então, vamos começar a nossa aula hoje. A nossa aula, módulo 2, frente A. Deixe-me ver, achei. Então, na verdade, a aula de hoje vai falar sobre uma coisa, um conteúdo extremamente importante para vários conteúdos. Não é só para esse módulo 2, né? Frente A. Mas irá aparecer em vários conteúdos da física. Todos os conteúdos que envolvem essa grandeza, essa matéria, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, nós iremos a utilizar. Então, vamos lá. Qual é a palavrinha? Vetores. Vetores. Então, a parte de vetores é muito importante, né? É extremamente útil na física. E aí a gente esquece muitas vezes aquelas regrinhas de vetores, né? Então, a gente vai fazer uma revisão dessa parte de vetores, tá? Na aula de hoje. Então, vai ser uma aula mais rápida, porque, na verdade, é só uma revisão, mas é importante demais essa matéria. Então, aqui a gente vai colocar... Ó, o Matheus está entrando agora. Ei, Matheus. Depois que eu pus falta aqui, que ele entra. Bom dia, Fabiano. Matheus, cheguei aqui. Bom dia, Matheus. Então, vamos lá. Grandezas. Então, a primeira coisa a lembrar, as grandezas são divididas em duas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, a grandeza física é tudo que pode ser medido, pode ser quantificado, né? Então, o que pode ser medido, pode ser quantificado, nós temos duas maneiras, escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas grandezas que definem apenas por um valor numérico, com a sua respectiva unidade medida, e só, mais nada. Então, eu coloquei alguns exemplos aí, ó, tempo, massa, temperatura, energia, trabalho. Esse trabalho é aquele trabalho que envolve na matéria de conservação de energia, trabalho, energia cinética, energia potencial. Então, essas grandezas não necessitam de outro dado a não ser o seu número, seu valor numérico, com sua respectiva unidade, certo? Isso são grandezas escalares, só para relembrar. Grandezas vetoriais já é Fabiano, diferente. volta só Fala. um segundo, por favor. Volto. Aí, obrigada. Já grandezas vetoriais, o que é diferente das escalares? Além do módulo, que é o valor numérico, e sua respectiva unidade, eu preciso ter outras informações, senão não fica claro. Quais são as outras informações? Direção e sentido. Então, eu dei alguns exemplos aqui de grandezas vetoriais. Tem muitas, né? Força. Fabiano, Oi. só uma pergunta, qual que é essa frente? Frente A, E o módulo? módulo 2, Tá, obrigada. certo? Está na página 17. Então, Beleza. velocidade, força, principalmente força, né? Aceleração. Eu pus duas aqui da outra matéria, né? Que é campo elétrico, que é a que vocês estão vendo, vão ver com a Marcela. Campo elétrico e aqui campo magnético. São dois vetores da matéria de eletricidade e magnetismo, certo? Mas do modo geral, tem várias grandezas vetoriais, né? A gente usa muito mesmo, é força. Essa grandeza aparece muito na física, nas provas, né? Nos Enems da vida, nos vestibulares. Agora, deixa eu discutir uma coisa importante. Velocidade, aceleração, deslocamento, ele pode ser considerado como grandeza escalar também.
Depende do conteúdo e da situação. Quando a gente viu lá no capítulo, o primeiro capítulo, frente a módulo 1, cinemática escalar, então velocidade, aceleração, deslocamento eram consideradas grandezas escalares. Mas, na verdade, elas são vetoriais, tá? Depende do conteúdo em si. Eu posso apenas considerá-la escalar também. Ó, a musiquinha, que legal. Fabiano, Oi, a velocidade escalar certo? seria tipo a distância sobre o tempo e a vetorial, o deslocamento sobre o tempo? Isso. Não, mas aí, o que que acontece? Quando você tem lá, calcule a velocidade escalar, aí você considera a velocidade só escalar. Entendeu? Aí depende do exercício, da situação. Aí quando você fala assim, calcule a velocidade vetorial. Opa, aí é diferente. Aí você tem que analisar também que você provavelmente estará no movimento circular, algum outro tipo de movimento. Aí você tem que indicar também a direção e sentido. Então, tem duas caras, essas grandezas. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. Certo? Mas quando você faz me classifica aí grandeza vetorial e grandeza escalar. Ela sempre entra na grandeza vetorial. Certo? É uma confusão que tem, né, na matéria, porque começa a separar e aqui tem um caso específico, aqui tem outro caso específico. É igual regras da gramática, sempre tem as exceções, né? Tem a regra geral e tem as exceções, mesma coisa. Então, o que determina a grandeza vetorial é o que eu coloquei aqui agora, vetores. O que são vetores? Nada mais são do que retas orientadas. Tem uma orientação. Então, nesse desenho aqui, mostra muito bem o que significa os três elementos, as três características. O módulo é o tamanho da seta. Esse é o módulo. A direção da seta, representada aqui por uma linha imaginável, como se essa seta aqui estivesse representada num plano qualquer. E o sentido, eu olho pela seta. Aonde aponta o meu vetor? Esse é o sentido. E há uma grande confusão entre direção, essas duas coisas, né? Direção e sentido. Então a gente coloca da seguinte maneira, que o sentido é a orientação da direção. Por exemplo, direção horizontal, igual essa seta aqui. Ela é horizontal a direção. Qual que é o sentido? Para a direita, porque a seta aponta exatamente para a direita. Então, o sentido é a orientação da direção. Então, quando a gente fala horizontal, é porque eu sei que esse vetor foi construído em umas... Vamos colocar aqui, tem uma linha imaginária aqui, ó, linha pontilhada. Ele foi desenhado em cima dessa linha pontilhada. Então, essa linha pontilhada é que mostra a direção. É uma referência, né, que eu tenho aqui no desenho. Então, isso é direção. Agora, o sentido, não, o sentido é a seta. Para onde aponta o vetor? É igual eu tiver, por exemplo, numa rodovia e eu perguntar para uma pessoa que eu estou perdidinho, né? Perguntar para essa pessoa, para onde que é tal lugar? Aí o cara fala assim, ó, você vai seguir nessa direção, vai reto. Vai nessa rodovia aqui, vai até no tal... Então, quer dizer, ele está apontando qual a direção, que é a rodovia que eu estou, mas para onde eu vou? Vou voltar? Eu vou para frente? Vou para trás? Isso é o sentido. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa diferença entre direção e sentido. A representação, como colocamos ali, gráfica, né, de um vetor, é um segmento de reta orientado. E aí você tem, para representar graficamente esse vetor,
Então, nós usamos essa reta, e aí aqui está explicando bem mais detalhado o que nós temos aqui. Ó. O módulo é o tamanho. O que é o módulo nesse desenho que foi feito aqui? O módulo é 3U. Por que 3U? Porque ele está considerando aí exatamente cada divisão aqui como sendo U. Aqui o desenho. Está mostrando. A direção reta R, porque ele fez uma reta aqui, ó, tá vendo? A direção que eu falei, ele representou a direção pela reta R. Então aqui poderia ser a horizontal também, né? Qual é o sentido da seta? Ele colocou duas letras, A, B. Então, para mostrar exatamente que ele vai de A para B. Aí é o sentido. Se a setinha estivesse para a esquerda, seria de B para A. Mas, então, isso aqui são nomenclaturas aqui para representar uma grandeza vetorial. Lembrando que a origem é onde começa o vetor e a extremidade é onde termina a seta. Ele colocou aqui exatamente essa observação aqui embaixo. Outra coisa importante também, que sempre que você representa uma grandeza vetorial, tem um vetorzinho em cima da letra, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o V, né? O vetor V. Então, aqui o vetor V põe a setinha em cima da letra. Não fica voltado ao contrário, não. É sempre nesse sentido, nessa direção, a setinha em cima da letra, né? Ok? Isso é para indicar que é uma grandeza vetorial. Então, principais características de um vetor: módulo, direção e sentido. Quando se fala de módulo, aí você não coloca a setinha em cima da letra, ou se não, coloca entre colchete. Aí também vale, tá? Que foi representado aqui, ó, que eu coloquei para lembrar. Tá? Mas a gente sempre coloca só a letra, né? Não coloca seta para representar um módulo. Bom, em cima dessa reta orientada, tem alguns tipos de retas bem importantes, né? Que são chamadas de vetores particulares. O que é um vetor oposto? Um exemplo primeiro que apareceu aqui, ó. Então, é um vetor que tem mesma direção, o que mais? Mesmo módulo, porém, sentidos contrários, né? Possui o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Por isso, vetor oposto, né? Vetores iguais, colocando aqui, já são aqueles vetores que têm as três características iguais, tanto modo, direção e sentido. Aí são vetores iguais, né? Gente, estão lembrados daquelas regrinhas de operação com vetores? Que quando eu tenho mais de um vetor, tem que fazer Fabiano, um vetor resultante. Fala, Natália. não apareceu o slide de vetores iguais para mim, não. Não, eu falei por conta. Ah, tá. Eu fiquei tipo, o quê? É o que eu lembrei que sempre aparece exercício que fala vetores iguais. Aí a maioria fala vetores opostos ou simétricos, né? Que são o que nós comentamos ali. Mas vetores iguais também pode ser um tipo de vetor que aparece. Vetores paralelos, né? Vetores perpendiculares, aí forma um ângulo de 90 graus. Então são termos que sempre aparecem. Bom, determinação do vetor soma ou vetor resultante. A partir de mais de dois vetores, pode ser 3, 4, 5, né? Como é que a gente pode efetuar, então, essa adição vetorial? Será que é igual somar 2 mais 2 igual a 4? Ou será que tem diferença? O que vocês lembram aí na cabecinha de vocês? Bom, se fosse igual, nós não estaríamos explicando, né? Lógico, mas tem sim diferença. Não é uma expressão algébrica, é uma expressão vetorial. Então, vamos ver como é que nós temos os métodos que nós temos. Na verdade, nós temos dois métodos, né? O método poligonal e o método do paralelogramo. Então, a gente vai ver esses dois. O método gráfico, o método polígono, é o mais usado. Por que é o mais usado? Porque eu posso adicionar vetores o quanto eu quiser. Então, aqui eu tenho ó, A, B, C, D,
vários vetores para mostrar isso. Então, como é que a gente faz a regrinha do polígono? Você pega, eu quero começar com o vetor A, B, C, D na ordem. Beleza, então você vai pegar o vetor A, tá aqui o vetoral, horizontal para a direita. E você começa com ele, ó. Ó, começou com ele aqui, ó. Certo? Depois, aonde terminou o vetor A, começa quem? O B. Ó, aonde terminou, repetiu o B. Terminou o B, começa o último, o outro, né? No caso é o C, que não é o último. Terminou o C, aí vai para o último, que é o D. Tá vendo? Do jeitinho que está representado aqui, eu representei juntando eles. Por isso que o papel quadriculado ajuda bastante quando for fazer o método gráfico da regra do polígono. E aonde que está o vetor resultante? O vetor soma, também chamado assim, né? Você pega a extremidade do primeiro vetor, que é o vetor, aqui no caso é o vetor A, e junta com a extremidade do último. Junta os dois pontos. Esse é o chamado vetor R, vetor resultante, ou vetor soma. Então, vocês observando esse desenho aqui, se eu tiver somado A mais B mais C mais D algebricamente, o tamanho apenas, nunca chegaríamos no vetor R. O tamanho de R é totalmente diferente. Então, a questão gráfica dessa matéria é importantíssima. Por quê? Porque em várias modalidades, vários assuntos ou vários conteúdos, vocês vão ter que encontrar um vetor resultante, porque tem vários elementos vetoriais ao mesmo tempo. No campo elétrico, na campo magnético, na força elétrica, na força lá da dinâmica. Então, tem vários conteúdos que envolvem grandezas vetoriais que vocês vão ter que encontrar usando um dos métodos. Então, esse é o método polígono, poligonal, certo? Que é o mais usado. Aqui tem um outro exemplo que eu coloquei, ó. Aqui está explicando item por item, né? Nessa situação. Tem 3 vetores, A, B e C. Eu quero fazer uma soma vetorial, A mais B mais C. Então, A soma com B, não ficou tão retinho, mas tudo bem, né? Depois junta com C, e o vetor resultante é o R. Coisa importante a comentar, que para eu encontrar esse vetor R aqui, é uma operação vetorial, né? Que foi feito da seguinte maneira. Eu peguei o vetor A, somei com o vetor B, vetorialmente, né? E somei com o vetor C. Essa é a regra que eu fiz aqui, ó. O desenho que eu fiz foi baseado nisso aqui, ó. Aí eu pergunto, se eu tivesse invertido aqui, colocado B mais C mais A, será que daria diferença no R? Trocasse a ordem de A, B e C, colocasse aleatório. Qualquer número primeiro, qualquer vetor primeiro. Será que o desenho seria diferente? Seria, né? Agora, será que o resultado R seria outro? O que vocês acham? Não. Não, o resultado seria o mesmo. Porque senão a operação vetorial não serve para nada. Se não for a mesma coisa, acho que aqui ele coloca, olha lá, ó, aqui eu coloquei, ó, e que ocorre se trocarmos a ordem dos vetores? Ó, comecei com o vetor B, depois fui com o vetor C, depois eu fui com o vetor A, aí eu tracei a resultante. Olha aí para vocês verem, é a mesma resultante, porém o desenho está totalmente diferente, né? Então, aqui ficou assim, ó, o R que eu encontrei é igual à soma de B mais C mais A. E o R deu idêntico. Então, não importa a ordem dos vetores, o resultado da resultante vai ser sempre o mesmo, tá? Usando a regra poligonal. Isso aqui é outra coisa boa. Vetor resultante nulo. Quando que o meu vetor resultante vai ser zero? A gente diz que na regra do polígono, quando o polígono fecha.
Ó, vetor A, vetor B, vetor C. Fechou. Polígono fechado. Então, isso quer dizer o quê? Que a resultante não existe. Cadê a resultante? Não tem. Então, a resultante aqui vai ser nula. Zero. Então, toda vez que o polígono, ao fazer a regra poligonal, fechou o polígono, setinha com extremidade, né? A gente fala bundinha com setinha, fechou, não há resultante. A resultante é nula. Tá? Então, nessa operação aqui, ó, eu obtive o resultante zero. Então, Fabiano, Fala, Luiz. nessa outra aí, tipo, se não tivesse essa força C, a resultante seria o C mesmo? Só que você estaria virado, né? A setinha estaria do A para o B. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Seria a setinha para cá, ó. Porque é a origem com extremidade do último. Entendeu? Porque aqui fechou, né? Ó, setinha com extremidade, setinha com extremidade. Tá vendo que não tem nenhuma setinha com setinha. Se não tem nenhuma setinha com setinha, Aham. não é vetor resultante. E a sua pergunta Aí o restante teria que sair. foi muito A importante. resultante teria que sair de A, né? Porque tem exercício que é exatamente isso, Luiz. Ele coloca uma figura e pergunta qual é o vetor resultante. Aí você tem que descobrir aonde que está o vetor resultante. Aí a dica que eu dou é o seguinte: sempre que tem um vetor resultante, tem duas setinhas juntas e duas origens juntas. Ali está o resultante, certo? Fabiano, deixa eu só te perguntar uma coisinha rapidinho. O senhor tem como mandar essa gravação depois do final da aula, por favor? É porque a minha internet está muito instável e eu estou custando assistir. Ah, tá. Bem, ainda coloquei foto para você. Deixa eu colocar aqui. Gabriel Dornelas. Dornelles. Nossa, tá caindo toda hora, eu estou custando assistir a aula. Aham. Na hora que eu fiz a chamada, você não tava. Ou tava caindo, né? Bem que tinha uma pessoa que tava e eu falei, mas que não tá. Cadê essa? Então era você que tava caindo na Não, internet. não, eu estou presente, mas estou custando estar Beleza. difícil. Então, eu estou esperando a questão do Biomerdolice, se a gente vai poder colocar essas gravações lá, né? Eu estou gravando todas as aulas, então. Mas se não puder, eu já providencio no YouTube mesmo. Tem como o senhor mandar no privado hoje, só para poder assistir? Sim, mando hoje ainda. Para todo mundo. Vamos lá então, continuando. Método gráfico com outro método agora. É o método da regra do paralelogramo. Palavrão, hein? Por isso que a gente quase não usa esse método, que é uma palavra muito grande. Muito bem. Então, o que é a regra do paralelogramo? É aquela regra muito específica, né? Quando eu tenho dois vetores, e aí você coloca, na hora de montar os vetores, para chegar no vetor resultante, vocês colocam a mesma origem para os dois vetores. Ó. Aí que está a diferença. Aonde começa o A, começa também o outro, que é o B. Mas a operação é a mesma, tá? A operação vetorial é a mesma coisa. Vetor R é o vetor A mais o vetor B. Mas aí é muito específico para dois vetores, né? Se eu tiver três, aí eu tenho que fazer um com o outro, primeiro, depois fazer o resultado com o outro. Aí dá muito mais trabalho, né? Então, a regra do paralelograma é uma regra específica para dois vetores. Se tiver mais de dois, já fica meio complexo fazer por esse processo. Então, vetor A juntou com o vetor B. Observe que ele fez uma linha pontilhada aqui, que é assim, ó. Aqui nessa extremidade aqui, ó, que é essa linha pontilhada, representa o vetor projetado, né? O vetor A projetou aqui, paralelamente a ele, e o vetor B projetou paralelo a ele. E aí o que acontece? Fechou um paralelograma, por isso que é chamado paralelogramo.
E aí a extremidade que vai representar a resultante é origem com setinha, setinha. Quer dizer, é a diagonal. A diagonal do paralelogramo que representa o vetor resultante. Então, essa é a regra do paralelogramo. Certo? Utilizado principalmente quando eu tenho dois vetores. Esse método é muito usado quando você vai utilizar o teorema de Pitágoras, que a gente vai ver agora aqui, os casos particulares, né? E as regrinhas para calcular o módulo. Usa-se muito nesse método, usando a regra de Pitágoras. Mas pode ser usado em outros meios também. Então, aqui tem os casos particulares. Eu coloquei até método analítico, quer dizer, método para calcular o módulo, né? Mas, lógico, se é uma operação vetorial, eu preciso da direção e sentido para chegar no valor, né? Então, nós temos aqui o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Vetores paralelos. O que são paralelos? Tem mesma direção e mesmo sentido. Então, quando isso acontece, o ângulo entre os dois vetores, aí a gente coloca em relação ao ângulo, né? O ângulo entre os dois vetores é zero. Não tem ângulo, né? São paralelos. Aliás, tem ângulo, tem, né? Mas é 0 grau. Então, nesse caso, eu vou simplesmente, para calcular o módulo, eu vou somar. Simplesmente é uma soma algébrica. A mais B. Então, aqui o exemplo que eu citei aqui, ó, um barquinho está descendo o rio. Então, você tem a velocidade da correnteza e tem a velocidade do barco. Então, se eu quero determinar a velocidade resultante, o vetor resultante, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois. Eu tenho que somar a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Seria esse primeiro exemplo aqui, ó. Velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, para chegar no valor do módulo, do vetor resultante. Tá? Então, na verdade, seria assim, o A mais B juntinho. Junta os dois, aí a resultante é a soma. Aí, nesse caso específico, nós temos dois casos que é importante, que aparece muito em vestibular. Quando ele fala assim, resultante máxima entre dois vetores. Quando é que eu tenho resultante máxima entre dois vetores? Quando você tem os vetores paralelos, com o mesmo sentido. Aí você tem uma resultante, que a gente fala assim, resultante máxima entre dois vetores, entre dois módulos. Tá? Essa palavra é importante, não esqueça. O segundo caso é o seguinte. E se agora os meus vetores tiverem paralelos, quer dizer, mesma direção, porém os sentidos contrários. Então, o ângulo entre os dois vetores é 180 graus. Ó, o ângulo entre os dois vetores é igual a 180 graus. Meia volta. Então, se o ângulo é igual a 180 graus, o que acontece? Para mim determinar a resultante entre esses vetores, eu vou pegar o maior menos o menor. Então, você subtrai. Se o outro eu somei, aqui eu subtraí. Então, nesse caso, eu vou ter a resultante mínima entre dois vetores. Resultante mínima. Resultante máxima, resultante mínima. Ok? Aqui eu coloquei o caso do avião. Velocidade resultante aqui seria o quê? A velocidade do avião, vou colocar A, né? Menos a velocidade do vento, que está contrário ao movimento do avião. Aí você vai ter a velocidade resultante. Ok? Então, esse é o segundo caso. E quem está lembrado do terceiro? Tem um terceiro caso. O que está faltando? Tchan! Perpendiculares, quando o ângulo é de 90 graus. Então, quando o terceiro caso fala isso de ângulo de 90 graus, o que eu vou utilizar? Desculpa. O teorema de Pitágoras. Então, esse é o caso que eu uso o teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado é igual
A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui, ó, o desenho que não está... Aqui ele colocou só o desenho para mostrar que são perpendiculares, né? Ó, forma um ângulo de 90 graus entre eles. Aí eu peguei o exemplo aqui, usando na prática, né? Tem um barquinho, o barquinho está atravessando o rio de uma margem a outra. Aí o rio tem correnteza. Então, você tem a velocidade do barco, que ele chamou de velocidade 1, tem a velocidade da correnteza, que ele chamou de velocidade 2, e aí eu tenho o quê? A velocidade resultante, que é perpendicular, o vetor 1 e 2. Então, para calcular essa resultante, esse V, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras. V1 mais V2, e lembrando, sempre ao quadrado. Certo? Então, quando o ângulo for de 90 graus, nós temos o teorema de Pitágoras aplicado. Eu só coloquei a situação e coloquei uma situação prática, né, que pode acontecer em exercício. Quarto caso, praticamente nós não vemos muito mais agora, né, graças a Deus, na física, mas é interessante comentar, que é quando o ângulo for um ângulo qualquer, diferente dos mencionados anteriormente nos dos três primeiros casos, né? Que é a lei dos cossenos. Aí, quando o ângulo é um ângulo qualquer, entre os vetores, aqui, ó, que chamou de alfa aqui, né? Aí você utiliza essa forma muito fácil. Beleza, assim. R, que é a resultante, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Que forma é essa, professor? Que forma louca. Então, nesse caso, é a lei dos cossenos. Eu não vou falar muito de lei de cossenos, porque isso vai envolver matemática, trigonometria, relações métricas do triângulo e tudo mais, que será com certeza visto na matemática. Então, a física está um pouquinho já mais voltado à prática, a situações concretas, como aqueles exemplos que eu citei. Então, quase não, nós não vemos mais exercício, mas vai ter com certeza, porque colocou aqui, né, na apostila, com certeza vai ter. Gente, está acabando aqui, entra no mesmo link, tá? Estou saindo aqui para a gente voltar.